Em Ouro Preto é assim, sobe ladeira, desce ladeira, a cidade é patrimônio da humanidade e tem o seu modo de fazer doce registrado como patrimônio imaterial. E o destaque é a goiabada cascão. É daqui que a gente conta essa história. Está no ar, Doce Brasil. Localizada na região central de Minas Gerais, a cidade de Ouro Preto reúne o maior e mais importante acervo da arquitetura e da arte do período colonial de todo o Brasil. Também encanta turistas por seu clima aconchegante e gastronomia variada. Olha que doce gostoso, Nayara. De onde que é esse doce? De São Bartolomeu, distrito aqui de Ouro Preto. Mas onde fica São Bartolomeu, moça? Uai, logo ali. São Bartolomeu é um distrito da zona rural de Ouro Preto, que fica distante mais ou menos 30 quilômetros da sede. É uma comunidade pequena, de zona rural, que ainda conserva um modo tradicional de fazer doces. É uma tradição de pai para filho, de mestre para aprendiz, né? Não tem livro, não tem escola que ensina a fazer doce. Para nós, então, se transformou num modo de fazer peculiar, próprio daquela região, que merecia uma atenção especial do poder público, dando uma valorização para aquele bem. Porque é um bem cultural muito importante para a nossa cidade e que precisava ser valorizado. Durante muitos anos, se pensou em patrimônio histórico enquanto patrimônio de pedra e cal, enquanto apenas monumentos. É que a gente começou a falar, olha, só existe a igreja, o monumento, isso só existe porque alguém fez. E esse modo de fazer é tão importante quanto esse monumento, né? A vida dessa comunidade que construiu todo esse patrimônio é tão importante. Então, aí veio esse interesse de registrar o modo de fazer o doce, de registrar festas, danças, a música. Depois do registro, teve sim uma sensação de valorização e de que aquele fazer não é um fazer qualquer. São histórias tão bonitas e que traduzem um modo de vida tão importante, tão solidário, né? Que nos fez reconhecer realmente que isso é um patrimônio cultural da nossa cidade. Na meada do século XVII, os bandeirantes e outros aventureiros, o chefe Bartolomeu Bueno e sua expedição, fixando temporário nesta região, à beira do Rio das Velhas, distrito de São Bartolomeu, construíram primeiro a Casa Grande e depois a matriz do apóstolo, São Bartolomeu. Isto no século XVII. Em 1676, batizei solenemente com santos óleos João Adulto, residente em Casa Grande desta freguesia do apóstolo São Bartolomeu. Só existia resto de antiguíssima construção que o sopro do tempo não conseguiu varrer da superfície da terra. São Bartolomeu é um lugar tão pacato que a gente fala até baixinho com medo de incomodar a população.
As famílias doceiras capricham no preparo dos potes, barras e compotas, sem arredar pé da tradição que dá mais charme à atividade totalmente artesanal da colheita e embalagem. A tradição aqui é secular. Tem mais de 200 anos que vai passando de geração para geração, dos tataravós, avós e tudo. E quando eu cheguei aqui, a gente começou a perceber que essa tradição ela estava no limiar, porque as pessoas estão ficando mais velhas e os jovens não estão acompanhando esse trabalho, né? A área rural estava um êxodo rural muito grande, a área rural estava esvaziando. Então, como voltar, como manter esse jovem aqui, como fazer com que essa profissão doceira seja valorizada? Foi aí que nós começamos um trabalho em 2005 com a Prefeitura Municipal de Ouro Preto, né? Com a Secretaria de Cultura e Patrimônio. Então, com isso, a gente começou a fazer esse inventário. E esse inventário foi muito bacana, que a gente foi mobilizando família por família, fomos levantando quantas famílias doceiras ainda tinha aqui no distrito. Nós levantamos 32 famílias. Foi feito esse inventário e conseguimos, com isso, comprovar que essa tradição é artesanal, secular e o modo de fazer doces dos nossos tataravós continuavam da mesma maneira nos dias de hoje. Quando isso aconteceu, a gente ganhou um selo de patrimônio. Para os doceiros foi um presente. A autoestima foi tão elevada, eles sentiram que a arte de fazer doces dele, o trabalho deles cotidiano, que às vezes era uma rotina, ganhou história, ganhou cultura, foi reconhecido como patrimônio da cidade mundialmente, que é Ouro Preto, que é patrimônio mundial. E se tem uma coisa que os moradores de São Bartolomeu gostam, é de contar boas histórias. Em São Bartolomeu a gente tem um ditado, né? Criança, quando nasce, a gente joga na parede. Se cair, é jogador de baralho. Se prender na parede, é doceiro. Acho que ele fez as duas coisas, agarrou e caiu. Muito mago, minha mãe disse, você vai matar ele até hoje que... Doceiro e jogador de baralho. Tijolo. Tem umas barrinhas igual um tijolo aí. Ó. Então o pessoal chama, me dá um tijolinho desse aí, me dá um tijolo. Tem um caso meu lá com eles, porque eles chegavam tudo doido para comer o doce, né? E não existia esse copo de cafezinho, não. Aqui não. E o que eu fazia? Eu cortava o papel impermeável, assim, os quadrinhos, e pegava uma colher de doce e punha no papel para eles. Ah, era aquela festa. Todo mundo... Mas depois começou a dar confusão. Eles pregavam nas costas dos outros. Ia cumprimentar o cara e batia, pregava o... Aí começaram a criar um caso, ele falou, se você não inventar um copinho, aí tem copinho de cafezinho, você manda lá no Mercado Central, o que você acha? Aí você vem no copinho com a padrinha, não tem jeito, vai ficar difícil. E assim eu fiz, mas quase não vendia mais. O gostoso deles era para pegar. Aqui começou o doce, o início do doce aqui foi com marmelo. Depois que o marmelo acabou, até hoje tem pé, mas não dá marmelo. Aí passou para goiabada, fazia a goiabada lisa, né? Passado na peneira e tal, mas peneira taquara, quebrava. Um curioso, né? Eles moravam aqui atrás, eu conheci ele. Peneira arrebentou, nós vamos fazer com a casca. E deu certo. Eu não tenho nada maquinário, tudo na peneira, tudo manual, não tem nada de maquinário. Enquanto eu vivia, eu falei com eles, vai ser assim. O doce fica mais gostoso. Agora tem despopadeira, tem não sei o caldeira, não sei o que, tudo fazer doce, mas o sabor é outro. Esse artesanal é muito mais gostoso. Se não tiver amor, você não faz o doce, não. Gostar de fazer um doce. Ô, Dona Maria! Tudo bem com a senhora? Tudo bem. É verdade que a goiabada cascão nasceu aqui em São Bartolomeu? Nasceu aqui.
E quem descobriu foi meu avô, que só fazia goiabada lisa, relada no peneiro taquara. E quando chegou uma época, as frutas já estavam maduras e eles não deram conta, porque eles mesmos que teciam as peneiras, né? Eles não deram conta de tecer. Aí meu avô falou assim, o compadre, era um compadre dele, o avô do meu marido, vou fazer as casquinhas, que às vezes dá certo. E aí limpou as casquinhas, fez, deu tudo certo. Aí o povo deu mais valor à goiabada cascão do que a liso. Foi de geração para geração, de pai para filho, de filho para avô, foi assim, né? A coisa que eu mais gosto na vida é de fazer doce. Depois dessa resposta, só nos resta descobrir o doce sabor de cada cantinho desse país. E o nosso programa termina por aqui. A gente se vê no próximo episódio, em algum lugar do nosso Doce Brasil. Até lá! Música